Glória a Deus. Irmãos, tem uma palavra aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O apóstolo Paulo, ele fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne, porque o desejo da carne é contra o Espírito, e o do Espírito é contra a carne. E se esse se opõe entre si, para que não façais o que seja de vosso querer, mas se sois guardados pelo Espírito, estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e evidentes: adultério, fornicação, impureza, lasciva, idolatria, feitiçarias, inimizade, prosfilas, ciúmes, explosões de iras, desejos de dissensões, facções, inveja, homicídio, bebedice, orgias, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos advirto, como já vos preveni antes, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Irmãos, essa palavra é uma palavra que preocupa todos nós, porque o apóstolo Paulo, ele fala das obras da carne e do Espírito. Veja bem, os dois andam juntos, o Espírito e a carne. O Espírito precisa convencer a carne a não pecar. Por quê? Porque o Espírito que Deus nos deu quando a gente nasceu, ali ele soprou em nossas narinas o fôlego da vida, que já é o Espírito Santo também, na carne. E a carne tem seus desejos, e os desejos da carne são aqueles que querem levar o Espírito, que é a nossa alma, para o inferno. Então veja bem, nós temos que observar essa palavra e entender: aquele que tiver mais forte nessa batalha é o que vai vencer. E nós vivemos em um mundo onde nós vimos todos os momentos as obras da carne diante de nós. E é necessário que nós fugimos dessas coisas e vigiamos as nossas vidas, para que não viemos assim fazendo a vontade da carne. Porque os dois moram no mesmo corpo, só que vive cada um puxando para um lado. O Espírito quer levar a minha alma e a sua para o céu, e a carne quer levar para o inferno. Então, às vezes, as pessoas não observam, o crente não observa que ele pratica as obras da carne, que é idolatria, feitiçaria, ciúme, facções, dissensão, bebedice, ira em excesso, e às vezes o crente se torna costumeiro a fazer uma dessas coisas. E o apóstolo Paulo diz que quem pratica tais coisas não entrará no reino de Deus. E nós sabemos que o nosso bem maior que nós temos aqui na terra é a salvação. Nós que somos conhecedores da palavra de Deus, que vivemos segundo as promessas e a palavra e o conselho da palavra de Deus, o nosso maior bem maior, a nossa coroa maior é a salvação da nossa alma. E é necessário que nós ficamos vigilantes para que não venhamos praticar as obras da carne e deixar que a carne nos leve para o inferno. Porque o nosso espírito, ele não quer ir para o inferno, ele quer ir para o céu. E o apóstolo Paulo, ele já fala. Então, é uma palavra que nos preocupa, porque nós temos que entender que nos dias de hoje a devassidão, as coisas do mundo, as obras da carne, está muito presente diante dos nossos olhos. E nós temos que vigiar para que a gente também não venha estar praticando tais coisas, estar na presença de Deus e depois ter aquela grande surpresa, quando chegar diante do grande tribunal de Deus, que abrisse o livro das obras, ter mais obras da carne do que obra do Espírito. Então, é uma palavra difícil de a pessoa
é meditar, mas nós temos que meditar, porque às vezes a pessoa pensa que idolatria é só pegar um bonequinho, acender uma vela, se ajoelhar, e não é. Tem mãe que idolatra o filho, tem mulher que idolatra o marido. Se uma mulher chegar próxima do marido dela 10, 15 metros, ela já pergunta quem é, o que é, quem não foi. Por quê? Porque ela tem uma espécie de ciúme com idolatria. E ela não sabe que aquilo ali pode levar ela para o inferno. Eu estou falando de crente. Eu não estou falando de mudando. Mudando já chega logo dando tapa, empurrando, perguntando o que é que está acontecendo. Mas nós que somos crentes temos que andar em espírito. O Espírito é a paz, o Espírito é a sabedoria, o Espírito é a alegria, o Espírito é a vida, o Espírito é o perdão. Então a idolatria não é só você acender uma vela com uma imagem de escultura ou entrar num templo e ali dobrar seu joelho perante várias entidades. Não, idolatria é muita coisa. Tem mãe que o filho pode matar outro, ela vai lá e defende o filho, diz que o filho não matou e que o filho ainda está certo. Isso é idolatria. E isso acontece muitas das vezes até no meio do povo de Deus, coisas que não podem acontecer. Então as obras da carne, o apóstolo Paulo falou que elas são conhecidas. E que nós que somos crentes, nós que estamos na presença de Deus, temos que procurar nos corrigir e viver a palavra. Eu sei que é difícil viver a palavra de Deus, mas só existe dois caminhos, céu e inferno. Se você viver segundo a palavra de Deus, o conselho da palavra, você vai ser salvo. Mas se você quiser sentar nas duas mesas, na mesa da carne e na mesma do Espírito, vai ser complicado. Então o conselho da palavra é essa, para que a gente venha vigiar, para que nós não venhamos cairmos em tentações. Porque a cada passo que nós demos, a dia, a cada manhã que amanhece, as obras da carne estão presentes na nossa vida, na televisão, no celular, no nosso dia a dia, até uma propaganda que a pessoa vai fazer de uma laranja, já aparece uma mulher seminua ali mostrando as partes íntimas, desenhando tudo, e são obras da carne. E nós que estamos no Espírito, na presença de Deus, nós temos que vigiar, porque a carne, eu já falei mais uma vez, ela quer nos levar para o inferno. E nós temos que analisar qual é que está prevalecendo mais forte na nossa vida. É a carne ou é o Espírito? Então nós temos que fazer essa análise todos os dias. Quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. São coisas opostas. Um quer uma coisa, outro quer outra. E o que for mais alimentado é o que vai vencer. Isso quer dizer a palavra de Deus que nós temos que alimentar mais o nosso espírito, orando, jejuando, congregando, buscando a presença de Deus, se afastando da aparência do mal, se separando das coisas desse mundo, e escolhendo as nossas amizades e procurando andar cada dia mais e se envolver com as coisas de Deus, que é para que o Espírito Santo de Deus ele venha se agradar diante de nós. Falo outra vez aqui. Está escrito no livro dos Salmos, no capítulo 34, versículo 7 em diante, que quando nós aceitamos a graça, que nós se batizamos, descemos as águas, ali Deus ele disponibiliza um anjo do céu, que maravilha, veja como é grande o amor de Deus, né, por nós, e Deus ele bota esse anjo para nos defender, mas esse anjo vai nos defender até quando nós estivermos fazendo a vontade de Deus. O anjo, se você entrar em um lugar, o anjo entra com você. Se você entrar no inferno, o anjo entra com você. Se você for passar no vale da sombra da morte, o anjo vai com você. Mas sabendo você que você tem que estar consciente do que você está fazendo. Porque diante de você tem um anjo presenciando tudo. E não é todo lugar que o anjo vai. O anjo não vai atrás do trio elétrico. O anjo não vai para um motel se você está indo com uma mulher. Se você vai trair sua mulher, o anjo não vai, mas porém está anotando. E cada vez que você se inclina mais para a carne, o Espírito Santo ele se afasta de você. Aí está, irmão, o conselho dessa palavra. Tá? É uma palavra, se você é uma pessoa que tem temor a Deus e quiser passar esse vídeo adiante, você também vai estar fazendo a obra de Deus. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando do que está escrito na palavra de Deus. E esse conselho pode ser que você ou alguém esteja praticando alguma dessas coisas e agradando a carne, e
Deus, através dessa palavra, Ele está abrindo os seus olhos e você vai dizer, olha, eu me encaixo em uma dessas coisas aqui da obra da carne e eu vou procurar não fazer. E Deus ele vai se agradar de você e você vai estar cada dia mais perto da sua salvação, que o inimigo das nossas almas eles têm lutado todos os dias para tirar. Então veja você que Sadraque, Mesaque e Abednego, ele foi lançado na fornalha de fogo, Deus estava com ele. Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus eles estava com ele. A diferença é que aquelas pessoas que incitaram Daniel, que fez aquela fofoca, aquele arrumadinho de Satanás para jogar Daniel na cova dos leões, quando Daniel saiu, o rei mandou jogar ele, seus filhos, suas mulheres, e conta a Bíblia que antes, no livro de Daniel capítulo 6, que antes daquelas pessoas chegarem lá embaixo, o leão já tinha despedaçado e quebrado até os seus ossos. Então Deus ele não estava com aquele povo, porque aquele povo não fazia vontade de Deus, e sim vivia na carne e praticava as coisas da carne. Então esse é o conselho da palavra, que Deus abençoe a sua vida e que passe esse vídeo adiante, porque é obra de Deus e Deus ele vai abençoar a sua vida. O meu interesse aqui é que cada dia mais nós vamos estar próximo da salvação. E Deus te abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o nome de Deus seja louvado hoje, sempre e eternamente. Amém.